Bem, caro estudante, seja bem-vindo à equivalência de capital. De uma forma resumida, a nível dessa cadeira, nós temos que saber que existe os juros simples. Nos juros simples, temos uma solução comercial. Na solução comercial, tem um processo de capitalização e atualização. Atualização significa o C, capital final é igual a C0 vezes 1 menos I vezes N. Atualizar a dívida. Então, aqui na capitalização é C0 vezes 1 mais I vezes N. Ainda nos juros simples, temos solução racional. Na solução racional também temos a capitalização e atualização. A capitalização significa o Cn é igual a C0 vezes 1 mais I vezes N. Agora, atualização é igual a Cn igual a C0 sobre 1 mais I vezes N. Então, aqui estamos a fazer a capitalizar, aqui atualizar. Mas ainda nisto temos os juros compostos. Os juros compostos também têm uma solução comercial. Na solução comercial temos a atualização, que é igual a Cn igual a C0 vezes 1 menos o I elevado a N. E temos a capitalização que é Cn igual a C0 vezes 1 mais I elevado a N. E no mesmo juros compostos temos solução racional. Então, solução racional significa temos a atualização da dívida, que é igual a Cn igual a C0 vezes 1 mais I elevado a menos N. E temos capitalização, que é Cn igual a C0 vezes 1 mais I elevado a N. Aqui é menos, aqui é N. Ok? O que nós podemos olhar aqui de comum é que, assim como nos juros simples, o processo de capitalização, seja comercial ou racional, o processo é o mesmo, mas a atualização diferencia. Do mesmo jeito que acontece nos juros compostos, o processo de capitalização, seja solução comercial, assim como racional, o processo é o mesmo. O que diferencia é atualizações. Agora, nós temos que atualizar a dívida tendo em conta a data focal. O que é data focal? Está aqui, data focal. Suponhamos que temos uma dívida cuja data focal é hoje. Uma vence daqui a 40 dias e outra vence daqui a 60 dias. Se data focal é hoje, essas todas as dívidas temos que atualizar. Então, meus caros, percebe? Se a dívida tem data focal hoje, significa que todas as dívidas temos que atualizar, independente de qual for. Então, significa, se for regime simples, juros simples, solução comercial, iremos usar essa forma de atualizar. For os juros simples, solução racional, iremos usar essa forma de atualização da dívida. Se for juros compostos, solução comercial, iremos usar essa forma de atualização da dívida. Se for juros compostos, solução racional, iremos usar essa forma de atualização da dívida.
Agora, é diferente quando temos uma dívida. Suponhamos que temos uma dívida aqui. Tem uma dívida de 10.000 meticais que vence daqui a 70 dias. Tenho a outra dívida de 15.000 meticais que vence daqui a 30 dias. Quero substituir por uma outra dívida que vence daqui a 20 dias. Tendo em conta que a taxa de juros, essa taxa de juros é anual, atenção. A taxa de juros é anual de 10%. E tenho data focal 40 dias. Então aqui eu vou pôr minha data focal 40 dias. Tenho uma dívida de 10.000 meticais que vence daqui a 70 dias. Vou pôr aqui 70 dias. Tenho a outra de 15.000 meticais que vence daqui a 30 dias. Então, quero substituir por uma dívida que vence daqui a 20 dias. Aqui é minha data focal. Essa dívida de 10.000 meticais que vence daqui a 70 dias, eu vou atualizar. Vou dizer 70 menos ele. 70 menos 40 dá 30. Essas minhas dívidas que vencem antes da data focal, vou capitalizar. Significa ele, vou capitalizar para cá. Ele, vou capitalizar para cá. Significa este menos este dá 20. Este menos este dá 10. Mas essas duas serão capitalizadas, porque não vence na data focal. Como funciona? Suponhamos que estamos nos regimes, nos juros simples, solução comercial. Vou escrever aqui. O estudante vai fazer acompanhamento. Então, vou fazer equivalência de capital. Como funciona? Vai ficar. Essa dívida de 70 meticais é de 10.000 meticais que vence daqui a 70 dias. Significa essa que nós vamos atualizar. Atualizar vai ficar 10.000 meticais vezes 1 menos 0,1 vezes o N, que é 30, dividir por 360. Por que dividir por 360? É que o que está acontecendo com essa dívida, essa taxa é anual. Mas, então, tenho outra dívida de 15.000 meticais que vem da 1 mais 0,1 vezes essa dívida de 15.000 meticais vence daqui a 30 dias. Então, esse eu capitalizei. Dá 10 a dividir por 360. Isto tem que ser igual a uma outra dívida que eu quero. Por uma outra dívida que eu quero substituir as duas, que eu não sei qual é. De 1 mais 0,1 vezes 20 a dividir por 360. Por que 20? Porque ele vence daqui a 20 dias. Eu fiz diferença de 40 menos esse dá 20. Esse porque 10, porque eu fiz diferença de 40 menos esse. Então eu tenho que saber quanto dá isto. Dá um certo valor. Até posso fazer aqui. Pegar a máquina. Tem tempo. Tem tempo. Então, com muita cautela. Números exigem muita cautela. Vamos acompanhar. É 10.000 vezes, abrir parênteses, 1 menos 0,1 vezes 30 dividir por 360. Fechei. Mais 15.000, abrir parênteses, 1 mais 0,1 vezes 10 a dividir por 360. Fechei. Então, isso tudo dá-me 24, 9, 5, 8,333 igual. Agora vou saber quanto dá isto cá. Abrir parênteses, é 1 mais 0,1 vezes 20 a dividir por 360. Isto dá-me 1,005566x. Então este aqui passa a dividir.
vai ficar o Cx igual a 24958,333 dividido por 1,0055. Isso dá. E como faço? Eu tenho aqui o 24,958,333 dividido por as. Então, isso tudo dá 24,820,44. Então, a minha dívida, essa dívida foi substituída assim, usando solução comercial. Vou usar solução racional. Solução racional. Não sei se o tempo vai dar, mas ok. Tem pouco tempo, por isso eu suplico a vossa subscrição. Me dá um pouco tempo ao YouTube, só tenho 30 minutos. No máximo 20 minutos. Então, vou usar solução comercial, racional, juros simples. Então, olhemos de novo a minha dívida. A minha dívida tem essa dívida de 10 mil meticais, que vence daqui a 30 dias. Significa essa eu atualizo. Tem essa de 15 mil meticais, que vence daqui a 30 dias. Tendo data focal é 40, tem que capitalizar. Quero substituir por uma única dívida, que vence daqui a 20 dias. 20 dias, aqui, peço perdão, aqui tem que ser N, 20 dias. Então, esse também tem que capitalizar. Então, em juros compostos, como fica? Fica 10 mil meticais, apenas 10 mil meticais que eu atualizo sobre 1 mais 0,1 vezes 30 sobre 360. Esse 30 achei da diferença de 70 menos 40, mais 15 mil meticais, voltar a capitalizar, vezes 1 mais 0,1 vezes 10 a dividir por 360. Eu quero substituir isto por uma única dívida, por 1 mais 0,1 vezes 20 sobre 360. Então, isto dá-nos o quê? Dá-nos 100, 10 mil dividido por 1 mais 0,1 vezes 30 a dividir por 360. Fez mais 15 mil vezes 1 mais 0,1 vezes 10 a dividir por 360. Fechei. Então, isso dá 24.559,02204 igual aqui. Isso aqui vai dar o mesmo valor que aqui. Então vamos fazer com a máquina, porque eu não gosto de arredondar quando faço aqui com a máquina. Então isso dá 1,0055cx. Isso passa a dividir. Vai ficar Cx igual a 24.959,02204. Isso tudo a dividir por 1,0055. Isso dá. Então aqui tenho o 24.959,02204 dividido por as. Então isso vai dar o 24.821,12689. Então os valores são taxativamente aproximados. Agora o estudante também pode fazer de juros compostos, solução comercial e solução racional, só para eu conseguir dar continuidade. Agora atenção com a data focal. Às vezes a data focal coincide. Se ponhamos, tenho a mesma dívida de 10 mil meticais que vence daqui a 40 dias. Tenho a segunda dívida de 15 mil meticais que vence daqui a 180 dias. Quero substituir por uma dívida que não sei, que vence daqui a
10 dias. Há uma taxa de juros anual de 3%. Taxa de juros anual, atenção, meus caros. Então, data focal é 40 dias. Então, tá a ver? A minha data focal é aqui 40 dias. Então, tenho uma dívida que vence daqui a 180. Essa vou atualizar, desculpa. Tenho outra que vence daqui a 10 dias, essa vou capitalizar. Essa que eu vou fazer atualização. Essa vou capitalização. Não vou fazer diferença, mas há um porém. Recorda que tenho uma dívida de 10 mil meticais que vence com a mesma data focal, significa que eu não faço nada. Essa não capitaliza nem atualiza, fica 10 mil só. Muito importante isso. Então, vou usar os juros composto solução racional. Então, esse de 10 mil meticais vou deixar como está. Vai ficar 10 mil meticais mais, porque vem a data do seu vencimento coincide com data focal, não faço nada. Mais 15 mil vezes 1. Recorda que esse tem que atualizar. Mais 3% elevado. Uma vez que eu usar a solução racional, isso aqui tem que atualizar. Vou fazer este menos este, dá 148. Menos 148 a dividir por dias, 360. Por que dividir por 360? Podemos falar de dia. Essa taxa é anual. Isso tem que ser igual a uma dívida que eu quero calcular, que não sei, de 1 mais 3% elevado. Aqui eu vou fazer este menos este, dá 30. 30 dias, mas este está capitalizado, por isso não coloquei negativo. Então, este quanto dá? Então, eu posso pegar este e dividir, caso é uma questão de tempo. Este vai ficar, o CY é igual a 100, 10 mil mais 15 mil vezes 1 mais 3% elevado a menos 140 sobre 360 a dividir por 1 mais 3% elevado aqui, dividir por 360. 30 sobre 360. Faz sentido, porque aqui estamos a falar de 30 dias, da diferença deste com isso, uma vez que a taxa é anual. Então, feito isto, vamos achar o nosso valor. É só uma questão de máquina, o estudante pegar isto aqui, dividir por isto. Agora, só para terminar aqui, mesmo. Posso não calcular, mas gostava de explicar esse exercício. Diz o seguinte: uma instituição possui a seguinte carteira de crédito com um dos seus maiores clientes. Tenho dívida que vence daqui a 90 dias. Tenho dívida de que dá para escrever, posso não terminar por causa de tempo. Ok. Tenho uma dívida. Tenho a primeira dívida de 13.500 que vence daqui a 90 dias. Tenho a segunda dívida de 10.000 meticais que vence daqui a 180 dias. Tenho a terceira dívida que de 270 meticais, é 17.200 que vence daqui a 270 dias. Esta empresa enfrenta em curto prazo certos problemas de tesouraria e decide reunir-se com seu cliente no sentido de substituir dos créditos por 2 recebimentos antecipados. Com significa ele vai substituir por uma dívida 1Y, que vence daqui a 45 dias. E a outra com o valor metade do primeiro, significa a segunda dívida
é igual a 1 sobre 2 primeira dívida. Mas este aqui vence daqui a 90 dias. A linha A. Determina o valor de cada dívida. Considera uma taxa anual nominal composto de 18% mensal. Anual significa que tem uma capitalização mensal. Então significa que a nossa taxa é de 18%. Se tem uma capitalização mensal, temos que dividir por 12. Eu já dei aula sobre capitalização. Então é 18 dividido por 12. Então a nossa taxa é de 1,5%. Agora diz o que? Com vencimento. A outra tem vencimento. Considera o ano comercial. Regime de juros composto de solução racional com data focal de 180 dias. Bem, eu não irei resolver esse exercício aqui, mas vou dar dicas. Daqui tem o data focal, que é 180 dias. A primeira dívida de 1.350 vence daqui a 90 dias. A outra, essa de semetical, vence o mesmo dia com data focal. A outra vai vencer daqui a 270. Queremos substituir por uma dívida de 45 dias e uma outra de 90 dias. Olha, essa aqui não vamos fazer nada, mas essa aqui vamos atualizar. Esta aqui vamos capitalizar e esta aqui também vamos capitalizar. Como faz o processo de aqui vamos dizer 270 menos 180 dá 90 dias. Vamos atualizar. Então aqui vamos ficar 90. Aqui vamos dizer 180 menos 90. 180 menos 90. Isso dá 90. Então aqui vai ficar 180 menos 45. 180 menos 45. Isso dá 135. Então, feito isso, já podemos calcular a nossa matemática. Essa dívida vai ficar o 135,00 vezes 1 mais a taxa. A nossa taxa já é mensal, não é anual. Anual é essa, já transformamos em mensal, que é 1,5% elevado a 90 dias, que nós fizemos diferença com este vai ficar 90 dias sobre 30. Por que sobre 30? Porque já a nossa taxa é mensal, um mês tem 30 dias. Mas essa aqui coincidiu com data focal, então vai ficar 10 mil. Mas não fizemos nada. Essa aqui vai ficar, essa aqui que vamos atualizar, vai ficar 17.200 vezes 1 mais 1,5% elevado a 90 menos sobre 30. Portanto, atualizar o regime. Então, isso tem que ser igual à primeira dívida. A nossa primeira dívida, que a nossa primeira dívida é igual ao dobro do outro. Então, significa se a nossa primeira dívida, se a nossa segunda dívida, a nossa primeira dívida, aqui disseram que a segunda dívida é igual a 1 sobre 2 a segunda dívida. Então, significa, se nós fizermos MMC, significa 2 a segunda dívida é igual a segunda dívida é igual à primeira dívida. Então, além de pôr primeira dívida, vamos substituir pela primeira dívida, para não termos duas dívidas, termos duas variáveis, isso geralmente complicar nos cálculos. Então, aqui vai ficar, a nossa primeira dívida vai ficar C1Y vezes 1 mais, essa dívida vence daqui a 45 dias, significa vamos capitalizar, vai ficar 1,5% elevado a 45, nós dissemos que é 180 menos isso, vai ficar 135 a dividir por 30 dias, mais a nossa segunda dívida, que é 2 vezes a primeira dívida vezes. Então, isso vamos fazer que é 1 mais 1,5, aqui 5%, elevado a
esse vence daqui a 90 dias. Então, esse também vai capitalizar, vai ficar 90 a dividir por 360. Então, ficou essa matemática. Eu já estou sem tempo. O estudante pode calcular, depois me mandar o feedback. É só saber quando dá issue, vai ter uma variável aqui. Quando dá issue, multiplica com issue, depois soma as variáveis, substitui, depois vem substituir, tendo em conta que a segunda dívida é igual a 1/3 da primeira. Então, vamos achar, aqui estamos a achar a primeira dívida, depois vamos vir substituir aqui. Não tem tempo, meus caros, mas isso é muito bom e tem saído muito nos testes, mas recomendo que nos consultem, sempre iremos dar sobre os cálculos financeiros. Por hoje, parando por aqui, até o próximo vídeo.